Olá, olá! Boas-vindas a mais um vídeo aqui do Uma Questão de Narrativa. Eu sou a Nicole e hoje eu vou falar um pouquinho sobre escritoras independentes e a sua visibilidade e processos. Então, esses dias eu tava ali surfando pela net nos grupos que eu acompanho de vez em quando. Em um deles em especial, o Mulherio das Letras, para quem quiser conhecer, já fica a dica. Tinha uma postagem comentando de uma iniciativa que surgiu semana passada, se não me engano, que é o Chicas que Escrevem. E ela estava comentando um pouco sobre a iniciativa, que é de fortalecer a visibilidade de escritoras independentes por meio de entrevistas que demonstrem um pouco do trabalho, né, da escritora, e convidando as pessoas a conhecerem mais das autoras que ainda não têm uma grande visibilidade. E eu acho que ela trouxe pra mim, pro racional, uma questão que eu já vinha sentindo há algum tempo. Porque eu tô acompanhando há pelo menos uns 2 anos, assim, mais diretamente, grupos que falam de escrita ou leitura de autoras. E, em geral, as pessoas partem para os clássicos, né? O que tá certíssimo, porque a gente precisa conhecer e se inspirar nas pessoas, né, que fizeram história e que estão aí na nossa frente, e que produziram e que têm um reconhecimento, mesmo que seja para discordar delas ou para saber o que não fazer, mas que estão aí. E também fortalecer as autoras, principalmente nacionais, que estão produzindo no momento, porque mesmo que elas tenham ganhado algum prêmio ou sido publicadas tradicionalmente, continua sendo meio difícil, assim. Algumas pessoas podem ter uma ilusão que o autor publicado por uma editora grande ganha muito, ou que quando a pessoa ganha algum prêmio ela é automaticamente reconhecida e é convidada para várias coisas, mas na verdade não é bem assim, não. Eu não tenho essa experiência ainda porque eu tô começando agora, mas eu acompanho várias pessoas e eu sei que na verdade está bem longe de ser isso. O preço de capa que chega para o autor é muito pequeno e cada trabalho é um trabalho, né? As editoras se pautam muito por venda ou pelo tipo de mercado que elas estão indo, então mesmo uma pessoa que foi muito bem numa linha talvez não seja aceita em outra, e existe uma concorrência alta também. Então a gente tem essa consciência e continua fortalecendo as pessoas que estão atuando nessa área e que conseguiram já ter os seus trabalhos colocados aí. Mas só que existe muita gente que tem uma qualidade muito parecida com as pessoas que estão sendo divulgadas e que não é reconhecida porque não pegou uma editora com um nome tão forte, porque não participou ou não chegou em primeiro lugar numa grande premiação, porque ainda está começando e não trilhou esse caminho. E isso pode acabar desanimando algumas pessoas, além de fazer com que muita gente possa não se conectar com trabalhos maravilhosos que às vezes têm a ver com você, né? Às vezes você pode achar um poema ou um romance que é super o que você gosta e que não foi publicado por uma grande editora, por exemplo, ou que não é um dos clássicos do século XX, porque está sendo feito agora por uma pessoa que está iniciando nesse mercado ou que escolheu ser independente. E é importante que a gente tenha essa consciência e fortaleça. O olhar para as mulheres, ele é um olhar bem interessante, porque historicamente a gente sabe que nós temos menos espaço do que os homens, de modo geral. E que, por conta disso, a nossa sociedade ainda está aprendendo a dar essa visibilidade para as mulheres e ainda está razoavelmente naturalizado que, por exemplo, eu gosto de alguns gêneros musicais em que eu vejo basicamente todas as bandas compostas quase 100% por homens. E demorou muito tempo para eu prestar atenção nisso, porque eu tava lá curtindo o som e depois que você vai reparando, nossa, peraí, e quais que são as que tem mulheres? Assim, se eu quisesse participar de uma dessas, se eu fizesse isso, aonde que eu estaria? Quem que me representa aqui? E nós precisamos, então, principalmente enquanto mulheres, né? Você que está assistindo pode ser ou não, mas lembrar de fortalecer as nossas irmãs e também sempre lembrar de fortalecer as pessoas que estão na nossa área, né? Porque se você é da área da escrita, por exemplo, ou da área editorial, você sabe
quais são os desafios dessa área, então é legal você fortalecer as pessoas. Claro que eu entendo aí também que tem um limiar, porque tem pessoas que estão começando, que estão cruas ainda, que estão apresentando obras que não estão bem finalizadas, que não se dedicaram realmente para esse processo. E nem sempre tem como a gente saber quem é quem. Às vezes você tem que conhecer o trabalho da pessoa para poder entender em que nível que ela tá. Às vezes, dependendo do histórico que ela te apresenta e em como aquele material chega pra você, dá pra você perceber, nossa, essa pessoa já estudou pra caramba, ela já tem uma outra experiência, ela tá me apresentando uma coisa bem finalizada. E às vezes não, porque é muito complexo isso, né? Tem pessoas que podem super investir numa área de marketing, fazer uma capa super bonita e não ter domínio da escrita, e porque não se esforçaram ainda, porque ainda não fizeram nenhum curso de escrita, estão começando com a primeira obra, no primeiro ano que começaram a escrever na vida e já querem lançar. E nem sempre a gente tem como diferenciar uma coisa da outra, mas de maneira geral, a gente tem que confiar de fortalecer o trabalho umas das outras, dentro daquilo que é possível para nós, como sempre, né? Você não vai sair gastando R$500 em obras de iniciante só para ajudar todo mundo. Mas sempre que possível você fortalecer uma coisinha aqui, outra ali, divulgar, compartilhar com amigos, porque a gente também não é obrigado a gostar de tudo. Eu percebo que nos últimos anos eu fui fortalecendo várias iniciativas e eu tenho processos de mergulhos. Então, tem horas que eu começo a conhecer o universo dos quadrinhos e aí eu vou em feiras disso, eu começo a assistir filmes sobre isso, eu busco obras sobre isso, e aí quando eu entendo o que eu gosto mais naquilo ali e o que não me interessa tanto, aí eu dou uma diminuída nisso e começo a ver só aquelas coisas que são mais... que fluem melhor pra mim. E eu acho que isso aconteceu em geral com quase todas as áreas com as quais eu me conectei até agora. E eu tô num fluxo muito forte dessa área literária, porque eu tô também nesse processo de iniciar as minhas publicações físicas e me lançar mais oficialmente. E então eu tenho olhado bastante pra isso. E realmente tem alguns gêneros, né, algumas coisas que não me interessam muito, não porque eu necessariamente acho que eles são ruins ou alguma coisa assim, mas porque pessoalmente não me conecta. E eu às vezes não me sinto bem quando eu me conecto com esse tipo de narrativa. Acho que todo mundo tem alguma coisa que realmente não gosta, que tem dificuldade, que sente medo, que enfim. E aí eu acho que a gente também tem que respeitar isso. Então às vezes eu compartilho com amigas minhas que eu acho que vão gostar, mas eu particularmente não consumo. E eu não vou me sentir mal por isso. Eu acho que é um direito de cada um, assim como das outras pessoas comigo também. Mas uma das coisas que eu tenho pensado é o que é legal de a gente ter em mente lançando isso, o que pode nos ajudar a ter mais visibilidade, além de iniciativas como essa, né, que nos fortalecem enquanto rede. E eu acho que uma dessas coisas que é óbvio para muita gente, mas nem tanto para outras, é o próprio visual, né, o projeto gráfico, a capa e afins. É um outro investimento, é uma coisa que às vezes as autoras não dominam, porque algumas são ilustradoras, mas acredito que a maioria não seja. E às vezes a gente pensa, digo porque eu já fui assim com outros trabalhos, de que o conteúdo é o que tem que importar. Só que ele não chega direto nas pessoas. Então é bacana que a gente tenha uma boa apresentação para que as pessoas se atraiam por aquilo, entendam, né, de como que é aquilo, qual que é a vibe, o que tá por trás, antes de se aprofundarem naquele trabalho. Outra coisa que é bem importante é o marketing, porque é uma coisa difícil de acesso, é uma coisa trabalhosa, é cara, às vezes a gente não sabe fazer direito. Então, por isso que sempre que vocês têm amigos que produzem alguma coisa, e principalmente amigas e principalmente escritores, divulguem, ajudem as pessoas. Que nem o que eu falei, assim, se não é do seu estilo, você não vai consumir, tá caro, mas contanto que seja um trabalho que é justo, que não é uma pessoa que estudou semana passada e já tá lançando alguma coisa, que você acha que ela não domina e tá super mal escrito, etc., não precisa, mas se você respeita aquela pessoa, se ela é importante pra você, se você não conhece ela tão bem, mas viu que ela se esforçou e que tem alguma coisa bacana ali por trás, ajuda da forma como você puder, seja divulgando, seja contando para algum amigo, seja consumindo, indo nos eventos. Cada uma dessas coisinhas conta. E principalmente para quem tá fazendo independente, conta bastante. Porque a gente tá lidando com números menores e com um avanço passo a passo. Então, pode parecer que não, mas importa sim.
e é muito maior do que às vezes o que você imagina. Não que seja definidor da carreira da pessoa, mas importa sim. Mas é um lembrete também para as outras manas escritoras de prestarem atenção em como que está esse posicionamento e o que de material que a gente está entregando, né, para as outras pessoas conhecerem antes de saírem investindo num livro de alguém que elas não conhecem, que não sabem o estilo, não conhecem a voz. Talvez seja legal elas lerem algo mais curto, seja um capítulo introdutório, seja um mini conto mais acessível. Não é uma coisa que é super fácil, as pessoas nem sempre estão abertas a isso, mas quanto mais você se disponibilizar, é melhor. E eu acho que sempre que você pode fortalecer um trabalho de uma outra pessoa, não vai esperando que ela vai fortalecer o seu de volta, porque as coisas nem sempre funcionam assim, e nem esperando que você vai fazer isso para receber alguma coisa, porque senão não é genuíno e daí também não vale. Mas fortalecendo porque você entende a importância disso, porque você sabe que quando você planta, não é só para você, mas se outra pessoa também não fizer isso, não vai ter para mais ninguém. Então, é importante a gente lembrar desses fatores. E aí, eu queria compartilhar que ontem eu fui na virada do livro em São Paulo, não consegui ir na Primavera Literária, em outros eventos que estão rolando, mas teve esse muito legal, ali pela região da Biblioteca Mário de Andrade. E tinha, por exemplo, esse aqui, que eu tinha visto já um post na internet, achado a capa linda e a proposta muito legal também. Então, foi uma oportunidade, a autora não estava lá na hora, mas eu tô com ele aqui. Esse aqui não é uma autora independente, foi publicado pela Pollen, mas foi muito legal, também tem uma ilustração que me chamou a atenção e depois eu fui entender melhor como que era a história. E aqui tem de outras autoras independentes também, mas tá misturado na prateleira e vai cair tudo se eu pegar, então vai ficar por isso mesmo agora. Depois eu vou compartilhando mais nomes e colocando mais pessoas, e eu vou deixar também o link dessa newsletter que tá compartilhando as autoras independentes, entrevistando, porque aí dá pra conhecer bem mais gente de uma forma bem bacana, já com os contatos diretos. Eu também tô conhecendo pessoas novas ali. E eu acho que é isso, né? Porque é uma área, como em várias outras, que a gente não vai consumir uma coisa só, né? Não é uma coisa de que, eu já tenho alguém que me atenda nessa especialidade. Acho que se a gente gosta de histórias, quanto mais a gente tiver, claro, não mais de 5 bilhões, mas se você tem 2, 3 ao invés de uma, é melhor. Então, de a gente lembrar de fortalecer isso e de prestar atenção nisso. Porque as pessoas que estão no independente, eu acho que uma coisa que tem que ficar clara é que isso não significa que elas não foram selecionadas e que elas não são profissionais. Tem escritores que são publicados por grandes editoras que têm outros trabalhos, às vezes na área editorial ou da educação e afins, mas que muitas vezes, para eles pagarem as contas e conseguirem continuar publicando alguns livros, né, porque demanda um esforço ali e as pessoas às vezes recebem bem pouco, eles têm outros trabalhos que às vezes, como eu falei, são na área editorial, às vezes não. E tem escritores independentes que vivem só da escrita, que eles conseguem criar a sua plataforma, seja na Amazon, seja vendendo cordéis, seja dando oficinas e afins. Claro, tem atividades paralelas, ou eles escrevem também para outros meios que não são só os seus romances e contos originais, mas que eles trabalham diretamente com isso, eles só não são publicados por editoras grandes. Nem sempre é porque eles não são bons o suficiente para isso. Às vezes é porque eles não têm o perfil das grandes editoras, né, daquilo que elas estão buscando ou de que elas acreditam que vai vender no nível que elas precisam para receber o retorno de volta, que é bem diferente de um autor independente. E às vezes é uma escolha, porque os direitos autorais, quando você autopublica, eles têm uma relação, né, com o autor. Não estou falando financeira, no senso de você manter a originalidade da sua obra e você ser dono da sua própria criação. Quando você está numa empresa maior, isso não acontece. Isso fica de quem está produzindo. Então, por muitos motivos, tem pessoas que não adentram esses mercados maiores, só que isso não faz delas menos profissionais. Eu acho que a gente tem um olhar de mundo que ainda está muito restrito
né? Tem pessoas com super qualificações profissionais, que têm estudos na área, que têm pós-graduação, mestrado, que têm experiências já com essa questão de produção, de escrita, mas que não criaram, de repente, um perfil que é altamente reconhecido como influencer, ou não tem contatos em grandes editoras, e é difícil fazer essa conexão. Mas não desvalorize, assim, porque tem pessoas também publicando por grandes editoras que escrevem mal. Às vezes isso não chega diretamente pra gente porque o trabalho já foi super editado, mas ainda assim tem textos pobres, tem ideias até de escritoras gringas que eu não li, mas que as pessoas dizem que é basicamente um copia e cola de outras narrativas, mas que aí tem o apelo daquelas histórias que já fizeram sucesso. E aí, assim, eu não tô aqui pra criticar as pessoas, mas o ponto é, não é um fator de qualidade a pessoa ter sido publicado por A ou B, ou ela ser ou não premiada, porque você também tem que verificar se essa pessoa sequer concorreu aos prêmios, se tem categoria para ela. Tem muitos fatores envolvidos. Não é um selo de qualidade você estar num patamar de publicação tradicional ou não. Então, é isso. Trouxe aí uma gigante reflexão. Vou deixar vários links aqui embaixo. E eu não sei quando é que eu volto, porque eu já esgotei tudo aqui. Até a próxima!